noite a todos. Eu agradeço a presença de todos vocês. Hoje eu fiquei surpreso, realmente tem bastante gente aqui. Eu ouvi falar que tem bastante grande de médicos nos acompanhando pela internet. Eu queria, se isso representa uma coisa boa, eu queria atribuir esse mérito a 3 pessoas que dirigem essa instituição com denodo, com comprometimento, com qualidade. Dr. Eunício, Dr. Alexandre Teru e o Guilherme. Eu acho que o Hospital Moriá está despontando como uma grande instituição no Brasil. Ele já faz parte dessa constelação de estrelas brilhantes que tem no Brasil. E o Moriá está cada vez sendo mais reconhecido por isso. E o Moriá tem uma característica que eu queria enfatizar não só para os médicos aqui, mas para aqueles que nos acompanham pela internet. Eu vejo cada vez mais os hospitais valorizarem pouco os médicos. Cada vez mais os hospitais valorizam menos os médicos. Os médicos têm sido colocados à margem de todo o processo de decisão, à margem de todo o processo de funcionamento dos hospitais, infelizmente públicos, hospitais privados, filantrópicos. E isso realmente está criando uma certa insatisfação entre os médicos. Esse processo de participação médica é muito importante para manter a quintessência da ação médica, que é o humanismo, é a compaixão, é a solidariedade, é a empatia. E os gestores são muito duros e estão acabando com esse processo que é muito importante. O Moriá valoriza os médicos. Os médicos que estão aqui foram trazidos para cá porque tinham valor, são prestigiados pela diretoria, são prestigiados a todo momento pelo Dr. Teruia, que apoia esses médicos, ouve os médicos, de modo que eu queria enfatizar e cumprimentá-los por isso. Eu vou falar de câncer de próstata. O câncer de próstata ele é bastante comum, e é por isso que ele tem uma relevância tão grande. De cada 9 homens, um vai ter câncer na próstata. Muita coisa isso. De cada 9 amigos, que cada um de vocês que estão sentados aqui tem, um vai ter câncer na próstata. O mesmo risco que uma mulher tem de ter câncer na mama, mais ou menos o mesmo risco. Para cada 8 ou cada 9 mulheres vão ter câncer de mama. De forma curiosa, a próstata era uma glândula que era ignorada até a Idade Média. Vejam essa pintura, esse quadro de Leonardo da Vinci. E ele, nesse quadro, o que eu queria mostrar é que a próxima glândula que quem não é médico, está na base da bexiga, todos vocês sabem, produz o sêmen. E para aqueles que são médicos, eu queria mostrar essa curiosa figura, no qual Leonardo da Vinci mostrou que do cérebro saía um pequeno canal que descia junto do canal medular até a região genital, e ele achava que o sêmen vinha do cérebro, e que na hora do orgasmo, aquele líquido vinha do cérebro e era expelido para fora. Ele desenhou esse canalzinho nessa figura, e, de forma curiosa, isso ficou registrado na história e demonstrava que, para a gente, a próstata naquela época não tinha nenhuma importância. E, realmente, até o início do século XX, não existia quase câncer de próstata. De lá para cá, nos últimos 100 ou 120 anos, esse câncer passou a aparecer de forma cada vez mais frequente nos homens e agora passou a ter uma grande relevância clínica. Existe um aspecto muito importante. Quando o PSA foi desenvolvido, se passou a fazer screening de PSA na década de 80, surgiram muitos casos de câncer de próstata, porque o PSA ajudou a identificar esses casos. Houve uma depressão desse reservatório, ou seja, homens que estavam andando pelas ruas com câncer de próstata eram identificados, foram sendo tratados, e esse pool de homens começou a diminuir, e a incidência no fim do século XX de câncer de próstata diminuiu um pouco. Em 2011, a US Task Force, que é um órgão do governo americano, emitiu uma norma, uma sugestão para que os médicos parassem de dosar PSA nos homens. Eles concluíram que o PSA muitas vezes dava alta, o sujeito não tinha câncer, fazia uma biópsia, se desgastava. Muitos homens tinham um câncer que não era agressivo e os médicos faziam tratamentos agressivos. Então, eles soltaram essa norma, achando que não se deveria mais dosar PSA nos homens. Nos Estados Unidos, essa regra foi realmente
adotada por muitos clínicos, e o que aconteceu foi que o diagnóstico de câncer de próstata diminuiu, o número de casos diminuiu, mas os urologistas fizeram uma previsão. Essa ideia de não fazer PSA em ninguém ia deixar de identificar casos de câncer grave, e isso ia produzir, em alguns anos, um recrudescimento desses casos de câncer avançado. E é exatamente isso que aconteceu. Agora, em 2019, se demonstrou que se fez menos PSA nos últimos 5 ou 6 anos, e o diagnóstico de câncer metastático, M positivo é câncer com metástase, aumentou em 30% na hora do diagnóstico da doença. Ou seja, nos últimos anos, cresceu em 30% o número de homens que têm câncer já com metástase, câncer avançado. E só para vocês entenderem o que significa isso, um câncer de próstata descoberto dentro da próstata é altamente curável. A gente cura 80% a 90% dos casos quando ele está dentro da próstata. Um homem que vem com tumor fora da próstata, mesmo que ele não tenha se espalhado, só de pegar os tecidos vizinhos, faz com que esse grupo de homens perca, na média, 9 anos de vida. Esse é um cálculo que se fez nos Estados Unidos, e isso não é uma coisa insignificante. Perder 9 anos de vida é muita coisa. 9 anos de existência de cada um de nós é um tempo muito, muito valioso para a gente deixar de poder usufruir dele. Então, os homens devem entender que se não fizerem exames periódicos, não procurarem saber se tem câncer, a doença pode aparecer já um pouco mais avançada e isso vai prejudicar a existência dessas pessoas. Como é que se faz diagnóstico de câncer de próstata? Todos sabem, fazendo um toque e um exame de PSA. É assim que os médicos diagnosticam câncer de próstata. Existem indivíduos que talvez tenham mais propensão para câncer e, portanto, deveriam fazer exames mais frequentes. E outros que têm menos propensão para câncer de próstata e não precisariam fazer exame também toda hora. E existe um pequeno truque que eu queria ensinar para os urologistas, e, obviamente, é um aspecto que me parece importante. Nesse estudo, eles pegaram homens que tinham entre 44 e 50 anos, dosaram o PSA e acompanharam esses homens por quase 25 anos. O grupo que tinha só funciona com mulher esse projeto, coisa mais grave isso aqui. O que eu estava querendo contar é que quando... dá para voltar para trás aqui? Não, peraí. Eu falei mal da Kátia, ela rugou praga, olha o que aconteceu. De baixo. Ah, tá bom. Quando um homem que tem entre 44 e 50 anos tem um PSA menor que 0,7, a chance de ele vir ter câncer de próstata é muito pequena. É o início dessa curva aqui. É muito pequena quando ele tem um PSA menor que 0,7 antes dos 50 anos. Se nesse período, entre 44 e 50 anos, ele tiver um PSA de 1,5, vejam que a chance de ele ter câncer de próstata já é de 20%. E se esse PSA for de 2,5 entre 44 e 50 anos, ele tem 30% de chance de vir a ter um câncer de próstata e é um câncer mais grave. Portanto, uma boa forma de a gente saber com que frequência um homem tem que fazer exames de próstata é dosar um PSA antes dos 50 anos. Se esse PSA for menor que 0,7, a gente pode fazer apenas um exame a cada 2, 3 anos. Se ele tiver um PSA maior que 0,7 antes dos 50 anos, a gente deve fazer exames anuais como todo mundo divulga e preconiza. O que existe de novo no diagnóstico de câncer de próstata? Obviamente, existem casos em que o médico passa a acompanhar um paciente, o PSA começa a se elevar, são feitas sucessivas biópsias que vão dando negativas, isso gera sofrimento e apreensão nos doentes e gera também um desconforto do médico que fica um pouco inseguro, sem saber se o seu paciente tem câncer de próstata ou não. O que eu queria mostrar para vocês é que existem atualmente 2 pequenos truques para a gente poder se aproximar do diagnóstico de câncer de próstata. O primeiro é a ressonância magnética, que já é um exame bastante difundido. Nesse hospital aqui existem indivíduos muito qualificados que fazem esse exame e o que vocês percebem por esse slide é que quando
na ressonância magnética surge uma lesão que tem PIRADS 3, 4 ou 5, os riscos de câncer são significativos, esses doentes devem fazer biópsia. Quando o doente tem um PIRADS 1 ou 2, o risco de câncer é pequeno, esses doentes podem ser só acompanhados. Existe um outro exame que agora está emergindo, ainda não está disponível de forma ampla, mas aqui no Brasil já tem quem faça esse estudo, que é um PET com PSMA, com anti-PSMA, um PET com gálium. Esse PET ele acaba iluminando células de câncer de próstata por ter um radioisótopo ligado a um anticorpo contra o PSMA. E quando se conjuga o PET com o PSMA a uma ressonância magnética, se obtém imagens muito precisas de áreas de tumor na próstata, e isso permite identificar o tumor em indivíduos que têm um PSA subindo e que a biópsia sucessivamente é negativa. De modo que esse exame logo vai se difundir, nos Estados Unidos ele já é disponível, é muito melhor do que a ressonância simples, é muito melhor do que o simples PET com PSMA. Esse é o PET com PSMA ligado à ressonância magnética. Exige um equipamento especial, mas por aqui eu acho que nós vamos começar a identificar com mais precisão aqueles doentes que têm lesão provavelmente relacionadas com câncer de próstata. Existe uma novidade em termos de biópsia de próstata que eu queria enfatizar. Usualmente, o mundo inteiro faz biópsias transretais, feitas desculpa, deixa eu só perguntar, como é que eu faço correr a setinha? Consigo, desculpa. Mas, enfim, a biópsia transretal é a biópsia feita na maior parte dos centros específicos no mundo, mas ela tem alguns problemas, principalmente infecção urinária, sepsis grave que leva o doente para uma UTI, chances de óbito que não são raras, mas quando a gente faz biópsia num grande número de pacientes, esses números se tornam significantes. E agora a gente sabe que biópsia é feita em larga escala em qualquer país no mundo. De modo que esse tipo de complicação fez reviver uma técnica, a técnica transperineal. Essa técnica, ao invés da agulha entrar pelo ânus, perfurar o reto para chegar na próstata, ela entra pelo períneo e vai direto na próstata. E a biópsia perineal praticamente se acompanha quer dizer, não tem praticamente infecções que sucedem ao procedimento, a chance de sepsis é zero e não existem mortes descritas por essa biópsia. Ela está se firmando cada vez mais. Eu queria elogiar o Moriá, porque é uma das primeiras instituições aqui no Brasil que adotou essa técnica agora, e aqui nesse hospital a gente consegue fazer biópsia perineal com qualidade, e essa biópsia está sendo revivida no mundo inteiro. A Europa agora começou a fazer em larga escala, os Estados Unidos também começou a fazer. Ela tem vantagens que são muito claras. Ela tem a mesma eficiência que a biópsia transretal, menos complicações infecciosas. O indivíduo só toma antibiótico na hora da biópsia, não precisa tomar uma semana de ciprofloxacina, de algum antibiótico que tem seus inconvenientes. Ela é mais segura e atraente para os pacientes. Ela é boa para tumores da região anterior da próstata, e ela definitivamente é melhor para quem vai fazer uma segunda biópsia. E agora surgiu um estudo, acabou de ser publicado, mostrando que mesmo para quem vai fazer a primeira biópsia, a perineal é mais eficiente do que a transretal. Agora que os médicos conseguem vasculhar melhor a zona anterior da próstata e os bordos laterais da próstata. Quando o tumor é um tumor pouco agressivo, a gente pode fazer vigilância, não tratar os doentes, apenas acompanhar com exames periódicos. Nesse pequeno quadrinho estão especificadas as características de um tumor que é pouco agressivo. É um tumor que não é percebido no toque, quando menos de 30% dos fragmentos são positivos, não tem padrão 4 de Gleason no material, um PSA menor que 10. Esse é um conceito clássico de doença de baixo risco. Esses doentes são doentes que podem ser observados com exames periódicos, e o mundo inteiro faz isso agora, principalmente se são pessoas já de idade um pouco mais avançada. O
que eu queria dizer para vocês é que quando a gente classifica um tumor como uma doença de baixo risco, ela nem sempre é de baixo risco. Vejam por esse slide que nesses 5 estudos em que eles analisaram doentes que tinham tumor de baixo risco, mas que foram operados, na cirurgia se encontrou entre 15% e 50% dos espécimes com tumor muito mais grave do que parecia. Aquele tumor que parecia bonzinho, na verdade, um número grande de pacientes era um tumor agressivo. De modo que, simplesmente, a gente se pautar por esses conceitos de Epstein para definir o que é um tumor de baixo risco e adotar vigilância é imperfeito. Existe necessidade de a gente apurar os nossos métodos, e isso está acontecendo. Uma primeira ideia, isso é uma mensagem para os urologistas, quando a gente quer saber se um tumor realmente é de baixo risco ou não, é analisar a densidade do PSA. A densidade do PSA é o PSA dividido pelo volume da próstata. Vejam que, por esse slide aqui, nos doentes que têm lesão Pirates 1 ou 2 na ressonância, se a densidade do PSA é menor que 0,15 ou maior que 0,15, ninguém tem câncer. A biópsia, nem se faz biópsia porque esses doentes não têm câncer. Quando o tumor tem Pirates 3, 4 ou 5, quando a densidade do PSA é menor que 0,15, a chance de câncer é menor. Quando a densidade do PSA é maior que 0,15, a chance de câncer aumenta muito. Então, como mensagem para os urologistas, para aqueles que ainda não se deram conta desse estudo, e já existem mais 2 pelo menos mostrando isso, num doente que a gente faz uma ressonância, ela dá um Pirates 3, por exemplo, chance de câncer algo como 30%. A gente não sabe se biopsia ou não, medindo a densidade do PSA, a gente pode ir em frente. Se a densidade, o PSA dividido pelo volume, for menor que 0,15, a gente não precisa fazer biópsia. Se for maior que 0,15, a biópsia está indicada. E um outro critério para a gente, obviamente, selecionar doentes que precisam ser tratados, doentes que aparentemente têm uma doença de baixo risco, mas que, na verdade, têm uma doença mais agressiva, é fazendo esse teste, o Oncotype. Ele pesquisa 17 genes que estão associados ao câncer de próstata. Essa pesquisa é feita no material de biópsia, uma biópsia que é negativa, obviamente não permite avaliar, ela não é feita para esses casos, ela é feita para quem tem um tumor de baixo risco identificado na biópsia. A gente quer saber se esse tumor é um tumor com maior ou menor propensão para progredir. Esse exame já é disponível no Brasil, aqui se faz, é um exame caro, infelizmente, porque ele vai para os Estados Unidos, mas para aqueles doentes que têm um tumor que a gente acha que talvez não seja tão grave e a gente está em dúvida se põe o doente em vigilância com exames periódicos ou trata o paciente, o Oncotype nos dá essa informação. Eu vou pular esse slide, apenas enfatizar que é um exame importante para definir se o doente deve ou não ser seguido. Existe uma controvérsia ainda aberta se realmente a cirurgia robótica foi um avanço importante em medicina. Ela é realmente um método novo, exerce uma atração imensa sobre os pacientes, porque é uma cirurgia minimamente invasiva, mas existem dados ainda que têm sido discutidos se realmente a cirurgia robótica é mais efetiva que a cirurgia aberta. E até hoje isso não está definido. Quando o robô surgiu, houve um marketing muito grande, porque a empresa que faz o robô ela tem monopólio no mundo, ela tem lucros extraordinários, os doentes se sentem muito atraídos por tudo que é high-tech, mas ainda existe alguma dúvida. E o conceito atual, que eu queria resumir para vocês, não vou me ater uma discussão mais longa, está refletido nesse slide aqui. Esse é o guideline, são as diretrizes da Associação Europeia de Urologia, que é exatamente igual aos guidelines, diretrizes da Associação Americana de Urologia. Eles dizem que os resultados funcionais, ou seja, chance de impotência e incontinência é igual com as duas técnicas, que a cirurgia robótica sangra um pouco menos do que é real, que a cirurgia robótica pode complicar um pouquinho mais do que a cirurgia aberta, e quando complica, são complicações um pouco mais graves, e eles concluem por essa frase final que existem evidências inegáveis de que o resultado da cirurgia não depende do método, mas depende da experiência do cirurgião. Ou seja, se o cirurgião tiver muita habilidade com o robô, a cirurgia vai correr bem, não vão surgir complicações, e o mesmo acontece com a cirurgia aberta, convencional.
O grande problema é que a cirurgia robótica exerce uma atração sobre os doentes. Os doentes querem fazer cirurgia robótica. Então, na verdade, os grandes hospitais, aqueles que querem se manter, na verdade, num patamar alto de assistência médica, estão adquirindo robô. O robô dá prejuízo para muitos hospitais, mas os doentes querem operar com robô. O que vai influenciar o resultado é a experiência do médico, e por isso, o que eu acho que a gente tem que fazer é treinar as novas gerações, ou para fazer muito bem cirurgia aberta, se ele for para um lugar onde a tecnologia não é tão avançada, ele vai ter que fazer cirurgia convencional, e treinar as novas gerações em cirurgia robótica, quando eles vão trabalhar num centro onde tem esses avanços todos tecnológicos que estão disponíveis para os médicos. Só para vocês terem uma ideia, a curva de aprendizado da robótica implica em um doente o médico fazer talvez 100, 150 cirurgias para se tornar muito hábil. Ele pode não fazer, pode ajudar, ele pode participar, mas tem que ter 150 cirurgias para se tornar hábil. Tem estatística falando até em 250 casos. Para fazer bem a cirurgia convencional, precisa operar 1000 casos, de modo que é muito mais difícil se tornar hábil na cirurgia convencional do que na robótica. E é por isso que as novas gerações querem mexer com o robô. Eles vão aprender muito mais rápido a se tornarem a técnica, vão se tornar competentes muito mais rápido, vão poder exercer a função de cirurgião com muito mais eficiência. O que está acontecendo de curioso com a cirurgia robótica é que ela estabilizou em números nos procedimentos urológicos, como está aqui demonstrado, e ela agora está sendo feita em larga escala em cirurgias ginecológicas e em cirurgias do aparelho digestivo. Ou seja, nessas áreas está havendo um grande incremento no número de cirurgias robóticas, principalmente em ginecologia, que, como vocês veem por esse slide, já superou o número de casos de doentes que são submetidos à cirurgia urológica com robô, a prostatectomia. Então, essa tendência no Brasil ainda não se, acho que não se confirmou, mas a gente precisa, quem mexe com robô e quem, na verdade, lida com robô, tem que saber que já os nossos ginecologistas vão começar a fazer tudo com robótica, porque se já estão fazendo nos Estados Unidos, a única vantagem de ser um país subdesenvolvido é que a gente pode aprender alguma coisa olhando para quem já se desenvolveu e saber que esse é o nosso futuro. Então, se lá já estão fazendo, aqui no Brasil, daqui a alguns anos, a gente vai fazer também. É possível melhorar um pouco a função sexual naqueles homens que fazem cirurgia de próstata, qualquer que seja a técnica. Esse é um estudo coreano que avaliou o uso de Viagra logo depois da cirurgia em todos os doentes que fizeram cirurgia robótica. Eles operavam e no terceiro dia, após a retratação, já começaram a tomar Viagra em dose alta. Para um grupo recebeu Viagra e outro não recebeu nada. E vejam que esse gráfico está mostrando, o grupo que tomou Viagra, são as curvas azuis, foram muito melhores em termos de recuperação da função sexual do que o grupo que ficou sem tratamento. Depois de um ano, 40% daqueles que tomaram Viagra estavam potentes, ao passo que aqueles que não tomaram, só 17% estavam bem depois de um ano. Eu gosto de mostrar, eu sou cirurgião convencional, dinossáurico, eu não faço robótica, sou travado no tempo. Eu adorei esse slide aqui pelo seguinte: os cirurgiões robóticos dizem que preservam a potência em quase todos os doentes. Se a gente prestar atenção nesse slide aqui, ele foi feito, todos os doentes foram operados com robô e depois de um ano, aqueles que não tomaram Viagra, só 17% estavam potentes. Então o robô não foi tão eficiente nesse grupo de doentes e para um cirurgião dinossauro como eu, esse gráfico foi uma flor que eu recebi de presente, porque mostrou que, na verdade, eu não estou tão atrasado assim na medicina. A radioterapia, eu nem devia falar nada, porque no último mês o Bernardo fez uma apresentação linda aqui, extraordinária. O Bernardo é filho do Dr. João Vitor Salvajoli. E ele comentou tudo que dia de novo, de importante na radioterapia, mas como nem todos estavam presentes nessa reunião, eu queria apenas enfatizar um avanço agora que surgiu em radioterapia. A radioterapia sempre recebeu alguma contestação dos pacientes, porque a radioterapia exige
muitas aplicações, alguns doentes se incomodam com isso. Cirurgia faz, fica 3, 4 dias no hospital, sai e vai embora, e a radioterapia são feitas ainda 38, 40 aplicações, e isso leva 8 semanas, o doente quando mora em outro estado fica atrapalhado com isso. E os radioterapeutas então desenvolveram essas duas técnicas chamadas hipofracionada e ultra-hipofracionada, que permitem fazer um número de aplicações muito menor. Essas duas técnicas agora já estão incorporadas nos grandes centros, nas grandes instituições onde tem serviço de radiologia, de radioterapia mais completo. E a técnica hipofracionada é uma técnica que se aumentou a quantidade de rádios, de grays que são aplicados no doente, e se diminuiu o número de aplicações. A técnica hipofracionada implica em algo entre 20 e 28 aplicações, ao invés de fazer 40 aplicações, como era a técnica antiga. E a ultra-hipofracionada são aplicadas grandes doses de radioterapia, mais do que 500 centigrados, mas são feitas 3, 5, 10 aplicações em 1 ou 2 semanas, e isso encerra o tratamento. Para resumir o que a gente conhece sobre isso, eu não vou também, com isso foi muito bem discutido, eu queria só lembrar o seguinte, que a técnica hipofracionada, ela se presta bem para tratar os tumores de próstata que nunca foram tratados. Se ele descobrir um câncer, ele pode fazer cirurgia ou rádio, ele então quando opta pela rádio pode fazer a técnica hipofracionada. E a técnica ultra-hipofracionada, ela é boa, ela é uma dose muito violenta, poucas aplicações, para tratar pequenas metástases, doença oligometastática. Quando tem uma pequena metástase no osso, num gânglio, em qualquer estrutura ou local abdominal, a gente faz 3, 4, 5 aplicações e a resposta é muito boa. Essas metástases aparecem e quando são poucas metástases, esses doentes têm uma queda significativa de PSA e ficam numa situação melhor. Eu vou pular esses slides. Eu queria só, para terminar, porque está avançada a hora, dizer o que a gente tem no futuro do câncer de próstata. Existe uma possibilidade de a gente poder destruir a célula cancerosa ligando a célula tumoral, ela tem na superfície dela uma proteína que é o PSMA. Se a gente produzir um anticorpo contra o PSMA, esse anticorpo, quando injetado no sangue, vai e se fixa nas células tumorais. Se esse anticorpo tiver uma molécula de alta, um radioisótopo ligado nele, de alta energia, o que acontece? A hora que a gente administra isso para um doente, esse complexo anti-PSMA mais o radiofármaco, eles se fixam na célula cancerosa, eles entram dentro dela e explodem essa célula. E esse complexo não ataca as células normais. É fácil compreender isso. Essa é a chamada, na verdade, é o teranóstico. São métodos que a gente, usando um radiofármaco que brilha, faz o diagnóstico do tumor e trata esse tumor usando um radioisótopo ligado ao anticorpo que vai se fixar especificamente nessas células tumorais. Acho que vocês já ouviram falar, eu só tentei resumir a técnica para quem não conhece direito. Eu queria dizer que em câncer de próstata isso já é uma realidade, embora ainda não seja aplicado na prática, ainda está numa fase experimental. Vejam esse exemplo que é impressionante. Esse caso número 1, essa primeira imagem, é um doente, cada ponto preto desse no esqueleto é uma metástase. Esse doente tinha 2.900 de PSA e deve ter aí 200, 300 metástases. Ele fez 3 injeções desse radiofármaco ligado ao PSMA, o PSA dele caiu para 0,26 e o esqueleto limpou. E com mais uma injeção, o PSA se tornou indetectável e sumiram todas as metástases. E o caso 2 é muito parecido também. Isso para mostrar que atualmente a gente consegue destruir células cancerosas com radiofármacos de alta energia. O actinium é um dos exemplos, o lutécio também já é usado, embora seja um pouco menos eficiente. Existe uma procura ávida agora por novos radiofármacos que possam se fixar ao tumor e destruir só o tumor sem danificar as células normais. E eu vejo isso como talvez no futuro como uma das armas mais importantes para a gente tratar câncer, além da imunoterapia, que agora está surgindo de forma importante.
eu queria mostrar para onde a gente vai em câncer de próstata. Quando um tumor surge, o indivíduo faz um tratamento local, alguns cirurgia ou radioterapia. Em alguns doentes, muitos doentes saram, outros doentes, o tumor progride, o volume do tumor começa a crescer, ele começa a receber sucessivos tratamentos, como vocês veem nesse slide, a abiraterona, docetaxel, rádio, e agora, no presente momento, a gente usando o radiofármaco, provou que a gente pode destruir o tumor que resistiu a todas essas formas de tratamento. Se o actínio, que vocês viram anteriormente, consegue destruir todo aquele monte de metástases, por que não usar ele mais precocemente, quando o tumor foi tratado com cirurgia e rádio, fez um tratamento antiandrogênico, apesar disso, o tumor está crescendo. Por que não usar nessa etapa? E se ele vai funcionar nessa etapa, que é mais fácil do que a anterior, por que não usar ele aqui no começo, a hora que a gente descobre o câncer? Em vez de fazer cirurgia ou rádio e causar sequelas nesses doentes, usar um radiofármaco logo que o tumor é descoberto, ele vai lá na próstata, destrói o tumor desaparece, o sujeito fica curado. Então, provavelmente, o futuro no câncer de próstata e muitos cânceres vai ser esse. Na hora que a gente descobre um tumor, atacar essas células com algum agente tóxico, citotóxico, destruir o tumor e não precisar fazer tratamentos mais radicais. Esse slide aqui ele é chocante para quem faz radioterapia e para quem faz cirurgia, porque vai acabar as cirurgiões, vão acabar radioterapeutas. Eu queria dizer para os cirurgiões que estão aqui, que eu estou vendo alguns chorando aí na plateia agora, que, infelizmente, o radiofármaco vai acabar com as nossas prostatectomias radicais. Então, é importante que quem for cirurgião comece a pensar em alternativas. Nós estamos todos sucumbindo. E a primeira alternativa que eu queria sugerir para os cirurgiões é que comprassem o estetoscópio e voltassem a auscultar pulmão. Cardiologia está cheia de glamour, os doentes todos gostam de cardiologista, fazem um bruto sucesso, todo mundo faz check-up anual, e os cirurgiões podem começar a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, voltar a ganhar dinheiro um pouquinho só, fazendo cardiologia. Aqueles que acharem que não tem grande vocação para clínica médica e para ser cardiologista, vão realmente sofrer um pouco, mas eu queria lembrar que existem soluções alternativas para o sujeito não morrer de fome. Para terminar, eu queria mostrar esse slide. Eles analisaram a influência do estado marital e o risco do sujeito desenvolver câncer, vários cânceres, inclusive de próstata. E para a próstata eles mostraram o seguinte, que se o risco do sujeito morrer de câncer de próstata, se ele for casado, for 1, se ele for solteiro, é 1,33, é 33% a mais de chance de ele morrer de câncer de próstata se ele for atingido pela doença. E se ele for viúvo, é 24%. Então eu queria terminar essa palestra recomendando para que todos os homens que estão me ouvindo agora, que primeiro, não fiquem solteiros, pessoal, porque se vocês ficarem solteiros, a chance de morrer de câncer aumenta. E se casarem, não deixa a mulher morrer, porque se ela morrer, vocês vão junto também. Muito obrigado.